Só ver em Mateus capítulo 14. Às vezes eu fico pensando, né, querido? Às vezes não, porque pensando nesses dias. A impressão que dá é que Deus nos chamou para conhecer a Bíblia, né? Mas na verdade, o chamado de Deus é para que a gente conheça Ele. Amém. E a Bíblia tão só é mais um meio para que a gente possa conhecer a vontade de Deus e que a gente possa conhecer Deus, mas Deus ele pode se revelar para a gente de tantas outras formas. Existem irmãos espalhados por esse mundo aí que não têm acesso à Bíblia, mas eles podem conhecer Deus. Amém. Então o desafio da igreja nesses dias é conhecer, nesses dias não, o desafio da igreja é conhecer a Deus mais e mais. Porque conhecer a Bíblia, querido, pode nos fazer catedráticos, teólogos, mas o conhecimento da Bíblia por si só, ele não necessariamente pode me levar a conhecer a Deus. Conhecer a Deus é uma busca muito mais, muito além de letra, é uma convivência, envolve relacionamento, entrega, compromisso, responsabilidade. Porque cada vez que a gente conhece a Deus, a gente se torna mais responsável. Porque a gente olha o quão distante a gente estava da realidade que Deus escreveu para que a gente fosse. E a gente começa a conhecer a nossa realidade e a gente começa a se tornar mais responsável. Amém? Mateus 14, 22, vamos ler até o 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Bem. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, és filho de Deus. Amém. Queridos, nós estamos... eu tenho entendido nesses dias que Deus está querendo sinalizar algo para nós. Desde o domingo antes dos sítios, Deus veio falando com a gente a respeito de circunstâncias. Depois no sítio, Deus continuou falando isso. A forma que a gente tem que se comportar diante das circunstâncias. Depois o Dario veio, trouxe uma palavra lá de Atos. Ele não usou o termo circunstâncias, mas ele usou pressão, tumulto. Dentro desse contexto, eu creio que Deus ele está querendo sinalizar algo para nós. Amém. Que nós precisamos ter um comportamento diante das pressões que nos cercam. Porque, como nós temos dito ao longo dos dias, as pressões elas vão existir sempre. O salmo que o crente mais gosta é o Salmo 91. Não é verdade? Quantos gostam do Salmo 91 aqui? A pastora Delma gritou aleluia. Aleluia. Ela tem aberto lá na casa dela. Ela tem aberto. Folha amarela. Salmo 91 é uma benção, querido. Mas o Salmo 91, quando você lê o Salmo 91, dentro de uma visão correta, você vê que o pau está quebrando. Não é um salmo legal. Não é um salmo, a gente gosta dele, mas ele não é um salmo legal, querido. Ele começa legalzinho. Assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente.
Aí dali para frente, só lá no finalzinho que dá uma melhorada, mas 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, vão armar laço para você, você vai cair, né? Se você não se cuidar, você cai igual um passarinho, a coisa está acontecendo. Ele fala, por quê? Porque o Evangelho, querido, ele não vem para nos livrar das circunstâncias, o Evangelho ele está aí para nos proteger, para proteger o nosso homem interior, para quê? Para que a gente não perca o foco. Esse texto que a gente leu aqui é um texto muito conhecido. Mas é um texto que tem muita verdade, tem muita coisa que a gente precisa entender nesse texto. Né? Eu vou continuar falando sobre pressões, sobre tumulto. Né? Esse texto aqui que nós lemos fala que Jesus ele compeliu os discípulos a irem para um outro lugar, para avançar. Né? E no meio daquela circunstância que aconteceu ali, os discípulos eles fraquejaram. Eles ficaram com medo. O homem exterior, o homem natural, falou mais alto naquele momento. Quantas vezes na minha vida o homem natural, em meio às pressões, o homem natural se manifesta com maior intensidade? Por quê, querido? Porque no meio das pressões, em meio às pressões, é revelado o lado que nós estamos, a maior inclinação nossa. É no meio das pressões que esse lado se revela. Será que eu estou cultivando mais o homem interior? Ou será que eu estou cultivando mais o homem exterior? O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, fala que o homem exterior, ele se corrompe. A palavra corrompe ali significa que ele muda para pior. O homem natural, ele muda, mas ele muda para pior. Agora, o homem espiritual, o nosso homem interior, ele se renova a cada dia. Ou seja, a cada dia ele passa a ter uma nova vida. Isso significa a palavra renovar. Significa, a cada dia ele tem uma nova vida. Então, no momento da pressão, no momento que as circunstâncias estão acontecendo, que a gente está fervendo, que a gente está, como se diz, no olho do furacão, aí vai revelar a nossa inclinação. Aí vai revelar qual o homem que eu estou dedicando mais tempo. E muitas vezes, querido, a gente cai no engano do resultado, sabe? Às vezes a gente passa numa tribulação, numa circunstância, mas a gente tem um resultado bom. Mas muitas vezes a gente tem um resultado na carne. Porque nós tomamos atitudes baseadas na nossa experiência, nós tomamos atitudes baseadas nos nossos achômetros, mas a gente teve um resultado bom. Mas aquele resultado não gerou transformação. Todas as vezes, querido, que a gente passa por uma crise e a gente não muda o nosso comportamento, aquela turbulência não serviu de nada. Toda circunstância que a gente passa, todo o tempo difícil, toda a crise, ela vem para que a gente mude o nosso comportamento. Por exemplo, a gente teve, né, está tendo ainda, não sei como é que está as coisas aí, a crise hídrica, não teve? Está tendo ainda, sei lá? Não tem mais, então beleza, mas teve. Quem não entendeu aquele momento que ele não mudou o seu comportamento, não mudou os seus hábitos, não valeu de nada. Uma pessoa que passa por uma crise financeira e passa aquele tempo das vacas magras mesmo que a gente fala, né? E quando ela passa aquele tempo e ela entra num tempo de abundância e ela não aprendeu nada para aquele tempo de crise, não serviu de nada para ela. Se ela não mudou os hábitos dela, se ela não adequou o comportamento dela para um novo tempo, não adiantou de nada. E nesses dias, o que Deus está querendo de nós é que a gente tenha um comportamento diferente diante das circunstâncias, porque as circunstâncias, elas vão estar aí. Jesus, ele chega para os discípulos, e os discípulos haviam vindo de um momento extraordinário da multiplicação de pães. E no primeiro desafio, os caras fraquejou. Por isso que eu falo que milagre não gera transformação. A não ser num cara que aconteceu um milagre. Né? Culto abençoado não é aquele culto que a gente sai sapateando e tal. Fala, esse culto foi uma vez. Porque desses cultos daí normalmente não gera transformação. Porque os caras vieram de um momento singular, eles viram os pães multiplicar. E aí eles recebem uma palavra de Jesus. Jesus fala para eles assim, olha, vão e me esperem do outro lado. Jesus já falou o final, vocês vão chegar lá.
Ele só não explicou o que ia acontecer no meio. Mas os discípulos já tinham a garantia de que eles iam chegar do lado de lá. E no momento da crise, eles olharam para a condição deles, para o homem natural, e quase sucumbiram. Então, querido, no momento de crise, o que é mais importante que a gente... Uma das coisas que a gente precisa ter, e o que é mais importante, é a gente precisa ter uma palavra de Deus. Amém. Presta atenção, querido. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida tranquilamente, aí a gente recebe uma palavra de Deus, e as coisas, ao invés de melhorar, piora. Domingo na Nação Multiplicadora eu comentava, eu falei assim, José estava vivendo a vida dele tranquilo, ele não estava mexendo com ninguém. Estava lá com os irmãos dele, quietinho, de repente vem a palavra de Deus sobre ele, através de um sonho, e aquela palavra mete José num processo, cara. O cara é vendido, vira escravo, os irmãos ficam com inveja, vai para o Egito, vai para a cadeia, o cara esquece ele, e ele entra num processo. Por quê? Porque a palavra de Deus colocou ele dentro de um processo. Ele já sabia o final. Ele já sabia o final. Quando ele teve o sonho, ele já sabia. Ele falou assim, não, cara, é o seguinte, eu vou governar sobre vocês. Ele só não sabia os percalços para chegar até lá, né? O tempo que ia durar. Eu não sei quanto tempo durou. Ele não sabia, ele já sabia, mas ele sabia que ele ia ter o final da história, ele já sabia, querido. Por isso, nesse tempo, é necessário que a gente aprenda a exercitar a paciência. Mas paciência não é só você esperar. Essa semana eu estava meditando, né, baseado no que a Thelma escreveu sobre a ação multiplicadora, eu estava lendo sobre paciência, e eu li alguns textos na Bíblia que falam sobre paciência. Sabe o que significa paciência? Os irmãos lá da ação multiplicadora, lá do Santos Simão, dá uma seguradinha aí, tá? Paciência, alguém sabe o que significa paciência? Para mim cortar a mensagem, senão depois o Glauco vai falar que vai ter que editar a palavra. Paciência na Bíblia, no Novo Testamento, ela tem o sentido de que uma atitude contrária a um desertor. Todo mundo sabe que é um desertor, né? Sim. O cara que vai para uma guerra, abandona o exército e dá uma fugida. Vai embora. Isso é um desertor. A paciência é uma atitude contrária a um desertor. Significa o quê? Todas as vezes que nós recebemos uma palavra de Deus, Deus nos coloca em determinados lugares. Eu preciso permanecer naquele lugar. Sim. Isso é paciência. Então, nesses dias, querido, Deus está querendo ensinar para a gente, está sinalizando que a gente precisa exercitar a paciência. Lembra daquele guerreiro de Davi? Acho que foi o Samar, né, que se posicionou num campo de lentilha. E ele não abandonou aquele campo, ele lutou com o exército inteiro. O texto diz que a espada grudou na mão do cara, ele matou um monte de gente, mas ele não abandonou aquele lugar. Quantas vezes que nós estamos envolvidos nas circunstâncias e a gente abandona lugares espirituais que Deus nos colocou? Quantas vezes eu já abandonei lugares espirituais que Deus me colocou? Por quê? Porque eu não aprendi a exercitar a paciência. A gente gosta do salmo lá, né? Não sei qual salmo que é, 37, só esperei com paciência no Senhor. E ele o quê? Hã? Como é que é, Zecão? Fala aí. Eu ouvi, pô. Eu esqueci o versículo. E ele atendeu. Amém. Eu tenho certeza que ele já participou de várias conversas. E ele atendeu ao meu clamor, querido. Mas o texto ali está dizendo que eu espero com paciência. Eu tenho que permanecer num lugar até que Deus venha. Não teve? Ano passado a gente não. Foi ano passado, Danilo, a gente estava naquela pegada lá. Buscar ao Senhor até que Ele venha. Acho que foi ano passado. A gente está ainda. Né? Buscar ao Senhor até que Ele venha. Por quê? Porque a gente não sabe. Porque a gente não... Porque a gente não sabe exercitar a paciência, querido. A gente não exercita a paciência, porque e muitas vezes, eu falei lá no Santos Dumont, muitas vezes a gente abandona. É verdade. As guerras vêm para tentar, as circunstâncias vêm para tentar nos remover de um lugar que Deus nos colocou. Os discípulos receberam a palavra: olha, vocês entrem no barco e me esperem do outro lado.
Eles já tinham a palavra. Eles iam chegar do outro lado. E chegaram. Quantas vezes que nós somos desertores espirituais, nós abandonamos lugares que Deus nos colocou? A gente se envolve tanto na circunstância. A gente deixa de exercitar a paciência. A gente deixa de exercitar a perseverança, de firmar as nossas convicções. Esse é o tempo que Deus está exigindo de nós, né? Nós recebemos a palavra que esse ano nós precisamos firmar as estacas, nós precisamos firmar as nossas convicções, nós precisamos permanecer nos lugares que Deus tem nos colocado. Porque quando nós recebemos uma palavra de Deus, ela nos coloca, ela nos coloca em ambientes, e nós temos que permanecer nesses ambientes. Nós não podemos abrir mão. Então, em meio às crises, nós precisamos ter uma palavra de Deus. Toda crise que a gente está, que a gente não tem uma palavra de Deus, saiba que é uma crise que eu mesmo criei. Eu estou nesse lugar, mas eu não tenho palavra nenhuma de Deus. Então, meu irmão, você mesmo criou essa crise para você. Você mesmo se envolveu nessa circunstância para você. Porque a palavra de Deus, que ela nos garante nessa circunstância. Ela nos dá sustentação na circunstância. Eu sempre gosto do povo de Israel. Eles tinham palavras que eles iam conquistar a terra prometida. Eles tinham palavras, cara. Deus começou falando para Abraão. Falou, olha, eu vou fazer de você uma nação. Vocês serão poderosos. Vocês vão entrar numa terra que manda leite e mel. Eles foram para o Egito. Ficaram 430 anos no Egito. Saíram de lá e Deus ratifica a promessa. Deus fala, olha, eu vou introduzir vocês numa terra que manda leite e mel. E aquela geração que passou tempos ouvindo aquela promessa, não colocou os pés lá. Não colocou os pés lá, com exceção de Josué e Caleb. Eles tinham uma palavra. Sabe por quê? A palavra ela gera em nós um espírito de fé. Eu sempre falo, o que a fé é? A fé é. A fé não é uma coisa que vai acontecer. É. A definição de Hebreus é, a fé é. Então, o que a fé é? É. Não, a fé, porque a gente tem a ideia de fé, querido. A gente, na nossa mente racional, a gente tem ideia de fé como algo que vai acontecer. Não, a Bíblia não fala que fé é algo que vai acontecer. A Bíblia fala que a fé é. Amém. A fé é, porque todas as vezes que Deus fala uma palavra em mim, aquilo que Deus fala em mim já aconteceu. Não vai acontecer, não, já aconteceu. Então a fé, quando alguém perguntar para você o que é fé, a fé é. É o que? É o que Deus disse. Porque às vezes a gente fica procurando palavras para definir fé. Não, a fé é isso, a fé é aquilo. Não, querido, a fé é. É o que? É o que Deus disse. Não é o que vai acontecer, não. A fé é o que Deus disse que é. Deus disse para os discípulos assim, olha, vocês entrem no barco e cheguem do outro lado. O que é? A fé para aqueles discípulos era chegar do outro lado. Era chegar do outro lado. Não era algo que ia acontecer, já tinha acontecido. Então, quando nós temos uma palavra de Deus em meio às pressões, querido, nós precisamos entender isso, que a fé, que a palavra de Deus, ela gera esse espírito de fé, ela gera uma convicção em nosso espírito. Querido, você acha que o que moveu Abraão a abandonar tudo? E seguir um Deus que ele não conhecia? Abrir mão de todos os confortos que ele tinha? Imagina, cara. Abraão estava, aquilo que eu falei. Ele estava lá sossegadinho, cultivando a vidinha dele, aí Deus vem e fala com ele. Cara, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele sai da terra, da parentela, vai para um lugar que tinha fome. Mas o Abraão, aquela voz de Deus, aquela voz, gerava uma convicção no interior de Abraão. E essa convicção fazia com que Abraão avançasse. Amém. Fazia com que Abraão avançasse. E as pressões iam espremendo Abraão, mas elas não tinham capacidade de parar Abraão. Amém.
Eu gosto daquele texto do apóstolo Paulo, quando ele está no náufrago lá, né, que ele libera uma palavra, ele fala assim, ó, nenhum dos homens vai morrer. Ele já libera uma palavra no meio da circunstância. Os caras não tinham esperança nenhuma, mas o apóstolo Paulo, ele se agarra em algo, ele entende um princípio, que uma palavra liberada da parte de Deus, ela se torna realidade. Ele fala assim, ó, nenhum homem vai se perder. Nós podemos perder as estruturas do barco, nós podemos jogar tudo fora, mas nenhum homem vai perecer. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos garante no meio das circunstâncias. Bem. Olha, escrevi aqui uma frase de efeito, querido. Você gosta de... A palavra não garante uma estrada boa. Ela me garante o destino final. A palavra de Deus, ela não garante uma estrada boa. Mas ela garante o destino final. Amém. A palavra, quando veio para José, não garantiu uma estrada boa para ele, mas ela determinava o destino dele. Assim, você vai ser governador do Egito. A palavra de Jesus para os discípulos, ela não garantiu, ela não garantiu o percurso bom no meio da navegação, mas ela já havia determinado o destino dos discípulos. Vocês vão entrar no barco e vocês vão chegar do outro lado. Amém. Sabe que a gente precisa abandonar a mentalidade de que tudo que é bom é de Deus, tudo que é ruim é do diabo. Tem situação contrária na nossa vida, que é de Deus. Amém. E tem situações, entre aspas, boas na nossa vida, que é o diabo. Outra verdade que a gente precisa entender, que os discípulos, quando eles estavam no meio das circunstâncias, eles estavam sufocados pela pressão. Jesus apareceu sobre as águas e os discípulos pensaram, é um fantasma. Por quê? Porque eles estavam tão desalinhados do seu homem interior que eles começaram a acreditar em coisas que não existem. Porque tem crente que tem medo de morto. Não é isso que eu vou falar, mas tem crente que tem medo de morto, não fala nada pra ninguém. Morto não fala mal, morto não cutuca ninguém, não xinga ninguém, não bate ninguém. Você pode contar um segredo pro morto que ele não vai contar pra ninguém. Se tem um lugar bom para contar segredo é no cemitério. Se o coveiro não estiver lá... Quantas vezes nós estamos desalinhados no nosso mundo interior, querido? Quantas vezes nós estamos desalinhados em relação à voz de Deus? E a gente começa a acreditar em fantasia. A gente começa a se apegar em coisas que não são realidade. Essa é uma característica dos homens dos últimos dias. O apóstolo Paulo fala que os homens dos últimos dias, eles iriam abandonar a verdade, eles iam se apegar a fábulas, a coisas que não tem sentido nenhum. Por quê? Porque, primeiro, os discípulos estavam fora de si. Perderam o sentido espiritual por causa das pressões. Quantas vezes a gente perde o sentido espiritual por causa das pressões? A gente começa a murmurar. A gente cai na incredulidade. A gente abandona nossas convicções. Isso é perder o sentido espiritual. Eles perderam o sentido espiritual, tiraram o foco de Cristo e se focaram nas coisas que não eram reais. Eles olharam para Jesus e falaram, não, cara, é um fantasma. Eu não sei o que eu ia pensar se eu estivesse lá também. Né, a linguagem que nós usamos é muito importante nos momentos de pressão. Vou repetir. A linguagem que nós usamos é muito importante nos momentos de pressão. Quantas vezes nós estamos no momento da pressão e a gente usa uma linguagem inadequada? Eu falei no sítio, querido. A fé, ela não anula as circunstâncias, não. A fé, ela estabelece a verdade acima das circunstâncias. Amém. E quando eu estou no meio da circunstância e eu declaro uma palavra contrária àquela circunstância, não é que eu estou usando a força do pensamento positivo, essas coisas não. Não, a declaração não tem a ver com a circunstância. A declaração que eu faço contrária à circunstância é uma decisão de não confessar a circunstância e me apegar na palavra de Deus. Agora eles estavam no meio daquela circunstância e eles começaram a declarar coisas irreais. Não, é um fantasma, nós estamos com medo.
Uma vez nós ouvimos lá, eu e Dario fomos lá na conferência do Chuck Pierce, 2009, eu acho, e o Chuck Pierce lá em 2009, falava, 2009, né, que a gente foi lá, São Paulo, foi na primeira. Acho que sim. Que o medo paralisa o homem espiritual. Todas as vezes que nós estamos com medo, a gente não avança. Né? Todas as vezes que nós estamos com... A gente se amedronta diante da proposta de Deus, a gente não avança. Por quê? Porque o medo paralisa o homem espiritual. O medo, querido, foi uma das primeiras expressões do homem caído. Quando Deus volta lá no jardim para se relacionar com o homem, ele procura o homem, ele chama pelo homem. Quando o homem aparece, o homem fala assim, olha, porque eu ouvi a tua voz e tive medo. O medo nos impede de relacionar com Deus. O medo nos impede de avançar. O medo nos impede de enxergar a realidade do Evangelho. Sabe? O medo nos impede de alcançar o destino final, ainda que a gente saiba aonde é o destino. Porque os discípulos já sabiam aonde era o destino e eles tinham uma palavra que ia conduzi-los ao destino, mas isso paralisou eles. Eles falaram, nós estamos com medo, nós estamos aterrados. O texto diz que eles gritavam apavorados. Homens acostumados com a navegação, querido. Há momentos, querido, de pressão que a nossa experiência não vai valer de nada. Se a gente não se apegar à palavra de Deus, se a gente não se apegar às verdades eternas, a gente vai clamar por medo, a gente vai clamar de medo, a gente vai gritar, a gente vai se apavorar, a gente vai perder o foco. Quantas vezes a gente enfrenta crises, querido, e a gente quer resolver o problema com a nossa capacidade humana, com a nossa experiência, e quanto mais a gente tenta resolver, mais aterrado a gente fica. Aqueles caras, querido, quando Jesus aparece para eles, a primeira coisa que Jesus faz não é mudar a circunstância. A primeira palavra que Jesus faz, quando Jesus se aproxima deles, é trazer uma palavra que alinhasse o homem interior. Sabe por quê? Porque eles não precisavam que a circunstância fosse mudada. Eles precisavam mudar eles. Jesus aparece e Jesus fala assim, opa, sou eu, tem de bom ânimo, não tem mais. Jesus já libera uma palavra totalmente contrária à circunstância. Vocês não podem se desanimar. E o Dario tem nos ensinado que o desânimo é um espírito. Jesus fala assim, vocês não podem ser tomados pelo espírito da pressão, pelo espírito das circunstâncias. Vocês não podem ser tomados por esse espírito. E vocês precisam abandonar essa estrutura que está gerando medo em vocês. Porque sou eu que estou aqui. Porque o que eles precisavam naquele momento não era só... Eles não precisavam naquele momento que a circunstância mudasse. Não, eles precisavam alinhar o homem espiritual deles. Muitas vezes a gente quer, querido, que a circunstância muda. Não, mas Deus não quer mudar a circunstância. Deus quer mudar a gente. Deus quer que a gente alinhe o nosso homem espiritual. Deus quer nos ensinar a cultivar a nossa espiritualidade. Cultivar o nosso homem espiritual. Sabe, algo interessante que eu pelo menos nunca tinha prestado atenção nisso, querido. Para mim, o Pedro tinha andado sobre as águas depois que o mar tinha se acalmado. Não, mas o Pedro andou sobre as águas quando estava tudo contrário ainda. Só no final, que o texto diz que a tempestade cessou. Eu não sei vocês, mas eu li o texto e para mim o Pedro, quando Jesus aparece para os discípulos, a tempestade já havia se acalmado e Jesus chamou Pedro e o Pedro andou sobre as águas, mas as águas mansas. Não. Quando você continua lendo o texto, ele fala assim, então se é o Senhor, libera uma palavra para que eu vá até você. E Jesus fala, então vem. Sabe, a palavra andar aqui significa progredir. Sabe, que as circunstâncias, as pressões, os tumultos, eles não podem nos impedir no nosso progresso de fé. Nós temos que continuar avançando. Ainda que a circunstância não mude. Ainda que as pressões cada dia mais estejam nos apertando, isso não pode nos impedir de continuar avançando, porque nós temos uma palavra de Deus, nós vamos chegar do outro lado. Nós temos uma palavra de Deus, nós vamos chegar do outro lado.
Sabe, nós não precisamos que as circunstâncias mudem, não. Nós temos de ter uma palavra de Deus e nós saímos andando sobre as circunstâncias. Sabe, por mais que a gente já cansou de falar isso, por mais que o Pedrão afundou sobre as águas e caiu, não interessa isso aí, querido. O importante é que o Pedro entendeu que quando se tem uma palavra de Deus, a gente pode caminhar sobre as circunstâncias, a gente pode superar as pressões, a gente pode superar os tumultos e pode chegar do outro lado. Amém. Sabe, esse é o Evangelho de Jesus. Sabe, a gente viveu um evangelho água com açúcar, um evangelho medíocre, um evangelho barato, que nos ensinava que o que precisava mudar eram as circunstâncias. Não, as circunstâncias elas podem nunca mudar. Se eu mudar, eu chego no destino final. Se eu tiver uma palavra de Deus, eu vou chegar do outro lado. Sabe? O caminho, ele é complicado. Tumulto vai ter. Circunstâncias vão nos apertar todo dia. Toda hora. Mas quando nós temos uma palavra de Deus, a gente pode avançar sobre as circunstâncias. Outro significado da palavra andar significa fazer bom uso das oportunidades. O Pedrão, quando ele recebeu a palavra de Deus, ele não pensou duas vezes, ele fez bom uso da oportunidade, ele decidiu. Quem você já ouviu falar que caminhou sobre as águas, tirando Jesus? Quem? Outra pessoa? Só o Pedrão, cara. Só o Pedrão fez uso daquela oportunidade, cara. E nós estamos vivendo um tempo de oportunidade. A oportunidade de quê? De nós mudarmos os nossos comportamentos e vivermos um evangelho mais puro. Sabe, a gente não pode, as circunstâncias não podem nos parar, as circunstâncias não podem paralisar o nosso homem interior, não. A gente precisa entender que a gente precisa nutrir o nosso homem interior, a gente precisa intensificar a nossa comunhão, a nossa relação com Deus, para que nos momentos das pressões a gente tenha sustentação. A palavra de Jesus para a igreja é: eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Mas nesses todos os dias estão inclusos os tumultos, as pressões, as situações, as circunstâncias. Mas Jesus está conosco todos os dias. Isso é uma palavra, isso é um fato que já acontece. Não é que vai acontecer, não, já acontece. Eis que estou convosco todos os dias. Sabe como o Dario colocou pra gente, a gente tem um encorajador dentro de nós, que quando nós estamos no meio das circunstâncias do Espírito Santo, nós precisamos uns aos outros, mas há momentos que nós estamos sozinhos, mas há um encorajador dentro de nós nos impulsionando a chegar no destino final e falando assim: ó, não pare, essa circunstância não pode paralisar você, rompa com as estruturas de medo, porque você já tem uma palavra, você já tem um destino a ser alcançado. É isso que nós precisamos decidir. Sim, Senhor. Naquele momento que Pedro afundou sobre as águas, querido, o encorajador de Pedro foi Jesus, porque o texto diz que quando Pedro afundou, prontamente Jesus estendeu a mão. Porque o Pedro clamou: salva-me, Jesus estava ali pertinho dele. Isso é que nós precisamos entender nesses dias, sabe? Essa coisa do encorajamento. Eu falei que eu estou apaixonado por Onesíforo. Estou querendo até ter outro filho com o nome de Onesíforo. Estou brincando. Eu não vejo a maneirinha onde, estou brincando. Sabe, o apóstolo Paulo fala que o Onesíforo, cara, era um homem que não se envergonhou das algemas do apóstolo Paulo. Pelo contrário, quando o apóstolo Paulo estava nas cadeias, o Onesíforo ia lá e falava assim: meu caro, não pare no meio do caminho, não ceda às pressões, lembre-se das palavras, lembre-se das promessas, se apega. Esse era o Onesíforo, cara. Amém. Sabe, nós precisamos nos tornar encorajadores uns dos outros. Amém. Sabe, eu gosto muito dos textos que a gente usa para casamento, né? Quando Deus cria a mulher, Deus olha para o homem e Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só. Aí depois ele fala que vai fazer a mulher. Mas eu gosto do texto que Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Amém. Eu gosto disso. Porque não é bom que a gente esteja só. Aí a gente lê e fala assim: ah não, mas Deus bastava para o homem. Querido, Deus disse, se fosse o homem que tivesse dito, falasse: ah, Deus, não é bom que eu fique sozinho. Não, mas Deus disse, não é bom que o homem esteja só.
Não, cara, eu vou fazer, eu vou criar um ambiente onde ele possa se relacionar, onde ele possa criar lugares onde que ele possa encorajar uns aos outros. Amém. Sabe, nós precisamos ter a atitude de Jesus. Quando o cara afundou nas águas, Jesus estava lá para estender a mão, não estava lá para afundar mais. A gente fala, porque o Pedrão ele afundou sobre as águas, e Jesus olhou para ele e falou assim, ó, homem de pequena fé, que não sei o que, mas antes Jesus falava, homem de pequena fé, Jesus encorajou ele, porque quando ele gritou, salva-me, Jesus estendeu a mão. Jesus foi um encorajador de Pedro naquele momento. Porque nos momentos mais difíceis que a gente precisa de encorajadores. Muitas vezes a gente acha que Deus basta para nós, que Deus basta na essência dele, Ele basta, mas Ele criou os relacionamentos para que a gente possa se encorajar. Sabe, esse é o Evangelho do Reino. Esse é o Evangelho de Jesus. Sabe, quantas vezes nós paramos no meio do caminho, quantas vezes nós abandonamos os lugares que Deus nos colocou, quantas vezes nós cedemos às pressões, nós perdemos nossas convicções. Mas nós estamos vivendo um tempo de oportunidade, onde a voz de Deus está soando, e está falando, olha, as circunstâncias estão aí, as pressões elas vão apertar, mas nós precisamos avançar. Há uma demanda a ser cumprida. Os discípulos chegaram do outro lado e havia uma demanda que eles precisavam cumprir do outro lado. Sabe, há a demanda que nós precisamos cumprir, mas para que a gente possa cumprir, a gente não pode ceder às pressões nem aos tumultos. Amém? Nós não precisamos que as circunstâncias mudem. Se Deus quiser mudar as circunstâncias, aí está com Ele. Aí a coisa está com Ele. Mas o que nós precisamos é de uma mudança interior. O que nós precisamos é olhar para Ele, cara, e parar de olhar as circunstâncias. Ah, Adriano, mas é difícil, mas eu sei que é difícil, mas muitas vezes a gente foca muito mais na circunstância do que naquilo que Deus está falando. Como a gente começou a falar, a gente estava orando aqui, pô, a gente acredita em tudo, cara. Se o William Bonner fala, a gente acredita. Se o Datena fala, a gente acredita. Se o fulano de tal fala, a gente acredita. Mas quando Deus fala, a gente duvida. Quando Deus fala, a gente não tem coragem de colocar o pé na água, cara. Quando Deus fala, a gente não acredita que o mar vai abrir. Quando Deus fala, a gente não acredita que a gente vai chegar do outro lado. Por quê? Porque muitas vezes a gente ouve a voz de Deus e a gente olha para a nossa condição natural, a gente olha para aquilo que está nas nossas mãos e a gente fala... Sabe, a interpretação que eu tenho é que quando Deus fala para Moisés assim, Deus faz o chamado para Moisés, Deus fala para Moisés assim, Moisés, o que você tem na sua mão? Moisés fala, eu tenho uma vara. Deus fala assim, você não tem nada, cara. E é com esse nada que você tem que você vai tirar o povo do Egito, cara, porque não vai depender de você nem da sua vara, vai depender da minha força em você. Amém. Sabe, muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus e Deus fala para você, o que você tem na sua mão? E a gente fala, eu não tenho nada. E Deus fala, que bom, cara. Porque eu não preciso de nada que você tenha, eu preciso de você, disposto, disponível, cara. E que entenda que o destino eu já tracei, já liberei sobre você. É isso que nós precisamos. Cara, eu acho que o maior encorajador de todos os tempos é Deus, cara. De acreditar num cara que nem eu. Que vive pisando na bola. Mas todas as manhãs eu acordo e Deus fala comigo. Você não pode parar. A circunstância não pode te paralisar. As pressões estão aí, mas elas não são motivo para você abandonar suas convicções. Ainda que você tropece, eu estou perto. Prossiga. É isso que nós temos nesse dia. Amém? Isso aí. Vamos orar? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Esses são dias bem decisivos para nós, amém? Nós precisamos entender essa verdade. Nós precisamos entender essa verdade e viver intensamente isso. Todos os dias a gente acorda, cara, todos os dias a pressão, a circunstância, mas todos os dias a palavra de Deus se renova na nossa vida. Amém. Todos os dias.
Todos os dias o profeta Isaías fala que todos os dias há uma voz que nos guia e fala assim, ó, esse é o caminho, andai por ele. Esse é o caminho, andai por ele. Sabe, essa é a voz que nos impulsiona a alcançar o outro lado. Sabe, toda a palavra de Deus, ela nos coloca em processo. Ela nos tira da paralisia e ela nos coloca em movimento. Ela nos coloca, todas as vezes que nós recebemos uma palavra de Deus, aquela palavra que nós recebemos, ela nos tira do lugar parado e ela nos coloca em movimento. E esse movimento chama processo e a gente vai avançando e as circunstâncias vão acontecendo. Mas a gente, quando a gente tem essa palavra, a gente tem a garantia de que nós vamos alcançar o destino. Amém. Essa é a garantia que nós temos. A estrada pode não ser boa. Mas nós vamos chegar lá. Amém. Nós vamos chegar lá. Amém. Nós vamos chegar lá. A garantia que nós temos é que Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, Jesus falou isso num momento muito difícil para os discípulos, sabe? Mas Jesus ratificava isso para os discípulos. Olha, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou assim, olha, eu estou indo, mas eu vou liberar sobre vocês um encorajador, um consolador, alguém que vai aumentar a convicção em vocês, alguém que vai encorajar vocês a não ceder diante das circunstâncias. Essa é a garantia que nós temos. Essa é a garantia que nós temos. Sabe, ainda que tudo seja contrário àquilo que Deus disse para nós, nós temos que continuar. Amém. Nós temos que continuar. Amém? Amém. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor não é circunstancial, Pai. Obrigado porque o Senhor não é circunstancial, o Senhor é eterno, Deus. O Senhor não se move pelas circunstâncias, Pai. O Senhor se move por propósito, Deus. O Senhor se move a favor de homens e mulheres, Pai, que permanecem, Pai. Homens e mulheres que perseveram, Pai. Homens e mulheres de convicção. Homens e mulheres que entendem a Tua voz, Pai. Pai, nós estamos aqui, Deus, e nós precisamos, Pai, do Teu Espírito para nos ajudar. Porque sozinho, Pai, como o Senhor já garantiu, sozinho nós não vamos conseguir, Pai. Sozinho nós não vamos conseguir, Pai. Mas nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos da ajuda sobrenatural do Senhor. Nós precisamos da força do Senhor, Pai. Nós precisamos da sabedoria do Senhor, Pai. Nós precisamos do entendimento dos céus, Pai. Ainda que as circunstâncias não mudem, Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. A Tua voz que nos impulsiona a continuar a caminhada, Senhor. Nós vivemos um evangelho, Pai, onde a voz que nós ouvia, Pai, era que as circunstâncias precisavam mudar, Pai. Mas nesses dias, Pai, a voz que nos impulsiona é a voz do Senhor que clama dentro de nós. Eis que estou convosco todos os dias, Pai. E essa é a nossa garantia, Pai. Essa é a garantia de que nós vamos alcançar o destino, Pai, que o Senhor já liberou sobre nós, Pai. E nós vamos chegar do outro lado, Pai. E nós vamos corresponder à demanda que tem naquele lugar, Pai. É o que nós clamamos para o Senhor, Pai. Vista-nos, Pai, de encorajadores, Pai. Que no meio da caminhada, Pai, nós possamos encorajar uns aos outros, Pai. Impulsionar uns aos outros a não abandonar, Pai. Nós queremos aprender com o Teu Espírito, Pai, os mistérios do relacionamento, Pai. Os mistérios, Pai, da ajuda mútua, Pai. Do encorajamento, Deus. O apóstolo Paulo, Pai, que a gente tem tanta admiração, mas ele faz declarações nas suas epístolas, Pai, que ele tinha pessoas, Pai, que encorajavam ele, Pai, no meio da caminhada, Senhor. Vista-nos, Pai, de homens igual a Onesíforo, Pai, homens igual a Epáfras, Pai, homens que encorajavam, Pai, toda uma geração, Pai. Vista-nos, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, a entender essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.